Então vamos lá, gente. Hoje então nós vamos ajudar a vocês a ter uma resposta para a seguinte pergunta: até quando esperar para engravidar? E por que que nós hoje estamos conversando sobre esse assunto, né? É um assunto que vira e mexe e vem à tona, né? Passamos por isso na época da Zika, né, que tem aí 4 anos, né? 5 anos, 4, 5 anos. E agora, recentemente, na sexta-feira, o Ministério da Saúde soltou uma nota técnica, né, sugerindo às mulheres que adiassem, né, a gravidez. E o que eu venho fazer aqui para vocês é passar para vocês uma série de informações para que vocês, ao final desta conversa nossa, vocês consigam responder essa pergunta, até quando esperar, né? E eu queria passar para vocês algumas informações que eu deixei anotado aqui, que eu peguei inclusive do Ministério da Saúde, antes da gente conversar sobre todos os fatores, né? Existe uma série de situações que são muito importantes para que você faça a programação da sua gravidez, seja com a quantidade, seja o primeiro filho, seja o segundo filho, seja o intervalo entre os filhos, né? Então, a gente vai citar alguns fatores e eu vou deixar por último o que desencadeou essa nossa conversa, que é a questão da pandemia do coronavírus, que resultou na nota do Ministério da Saúde agora na última sexta-feira sugerindo esse adiamento. Então, eu queria conversar com vocês primeiro sobre a idade. Idade para nós é um fator, idade da mulher, idade materna, é um fator muito importante para a decisão de esperar um pouquinho para engravidar ou não. É claro que se você tem 22, 24, 25, 28 anos, você tem ainda um tempo grande de fertilidade, né, para que você consiga ser mãe. Diferente de uma paciente que tem seus 38 anos, 39, 40 anos de idade. Que nós sabemos que as mulheres, a partir dos 34 anos, elas têm uma queda progressiva da sua fertilidade. 34 anos, começa uma queda progressiva. E essa queda ela é muito acentuada com os riscos inerentes à idade, com os riscos genéticos acima dos 40 anos de idade. Tá? Então, com relação à idade, diferentemente do que o secretário de saúde primária colocou como exemplo nas notícias que tiveram na sexta-feira, em que citou 42, 43 anos, essa não é uma recomendação da obstetrícia. Boa parte das mulheres com 42, 43 anos já terão uma dificuldade importante de ter uma gravidez natural. Então não é para esperar 42, 43 anos para tomar a decisão de ser mãe, né? Se isso aconteceu, é claro que nós vamos usar os recursos que tem na medicina, os recursos da obstetrícia, os recursos do tratamento de infertilidade para ajudar vocês e vamos cuidar com todo o carinho. Mas nosso objetivo aqui é tentar ajudar vocês para que vocês tomem uma decisão e que essa decisão não seja com 42, 43 anos, 44 anos, quando nós já tivemos algumas pacientes que fizemos o pré-natal e fizemos o parto, né? Então, um fator muito importante para que vocês decidam é a idade, tá? Idade é um fator importante. Começou a chegar aos 35 anos, precisa, se você tem vontade de ser mãe, precisa colocar já na sua programação de vida a questão da programação de gravidez. E muitas vezes as pacientes chegam com 35 anos, sequer têm parceiro. Ou vieram de um relacionamento que terminou e não tiveram filhos, têm vontade de ter filhos. Então, é um compromisso nosso, a gente sempre está orientando, lembrar as mulheres que não têm ainda um parceiro, já estão aí após 35 anos de idade, que existe a possibilidade delas fazerem a congelação dos seus óvulos, e esses óvulos ficam paralisados na congelação, e que elas podem usar esses ovos para frente. Então, isso aumenta muito a nossa possibilidade de gravidez, porque se ela tiver, depois dos 40 anos, conhecer alguém e quiser ser mãe, ela teria lá os seus óvulos congelados, né? Aliás, gente, isso é uma coisa muito importante, a gente sempre tem que lembrar disso. Nós, inclusive, atendemos hoje ao paciente que nós fizemos
o diagnóstico de um câncer o ano passado, uma paciente muito jovem, com 32 anos, que nós, prudentemente, de forma rápida, indicamos a preservação, congelamento de óvulos, porque nós não sabíamos o quanto o tratamento dela com relação ao câncer poderia prejudicar a fertilidade, ela não tinha filhos. Então, saber que existe essa possibilidade de você congelar os seus ovos, tanto quando você já está com uma idade se aproximando dos 40 anos, ou quando você passa por uma situação que você vai ter prejuízo aos seus ovários, isso é muito importante até para fazer o planejamento. Até essa espera, ela se torna um pouco maior, porque você preservou ali de forma congelada os seus ovos. Então, a idade é um fator muito importante, tá? Um outro fator muito importante são antecedentes obstétricos. Aquela paciente que já vem de uma sequência de perdas gestacionais, com abortamento de repetição, com partos prematuros que não tiveram sucesso com a vida do bebê, pacientes que têm já dificuldade de gravidez, das gravidezes anteriores, que demorou muito para engravidar, que foi necessário fazer tratamentos de fertilidade, esta paciente já tem naturalmente no processo da história obstétrica dela uma dificuldade de gravidez. Então eu não posso falar para essa paciente que ela deva esperar muito tempo, e eu não posso falar para ela esperar 2, 3 anos, ou que está tudo bem, que a hora vai dar certo. Então a gente tem o tempo também contra esta paciente, né? Uma outra situação que vocês devem analisar, e que é muito frequente, são as trocas de parceiros, né? Às vezes o parceiro é muito mais velho, ou a paciente tem 1 filho, 2 filhos e troca por um parceiro, né? E ela já está mais próxima dos 40 anos de idade, então vai ser o primeiro filho daquele relacionamento. Então essa é uma outra situação que nós também temos que considerar, né? Uma outra situação que é muito, mas muito importante são as patologias, né? Diabetes, hipertensão, doenças cardiológicas, cardiovasculares, doenças autoimunes, são todas situações que aumentam o seu risco na gravidez. Então é óbvio que se você for para uma gravidez, que essas doenças estejam muito bem controladas, muito bem seguidas, muito bem tratadas, né? Então é uma situação importante para você tomar a decisão também. Primeiro cuidar de você, que você esteja bem, para que você receba de forma tranquila uma gravidez, né? Inclusive 2 fatores que são fundamentais, né? Obesidade e tabagismo. Ora, se você está programando uma gravidez e está com obesidade, principalmente obesidade mórbida, e a gente tem tempo para fazer essa programação, a primeira coisa que nós vamos sugerir para vocês é que você, de forma adequada, perca peso. Porque nós vamos diminuir uma série de situações de risco que você terá na gravidez, né? Então, diminuir peso, inclusive isso aumenta a sua fertilidade, aumenta a qualidade da sua gravidez, do pré-natal, diminui riscos durante o pré-natal e parto e pós-parto. Então, se está obesa, uma obesidade significativa, é importante que você primeiro perca peso, né, para depois ir para a gravidez. A outra situação é o cigarro, o tabagismo, né? É claro que nós sabemos que é uma situação de vício, né, mas as pessoas param, né? Então, se você é uma tabagista muito intensa e está programando uma gravidez, o ideal é que você diminua absurdamente o tabagismo ou pare de fumar, para que você tenha uma condução na gravidez muito melhor e menores riscos para o feto, por exemplo, né? Situações também psiquiátricas, né? Você tem que estar bem, emocionalmente bem, fisicamente bem, mentalmente bem, para passar pelo processo de gravidez, curtir esse processo, sentir segura, sentir amparada, se sentir feliz por esse processo. Então, aquelas pacientes que estão numa situação às vezes emocional, a gente tem muita situação agora, em função de tudo que nós temos vivido aí no último ano, os fatores psiquiátricos, psicológicos, emocionais estão atingindo a todos nós de forma muito intensa algumas
mulheres e algumas famílias, então precisa controlar isso, precisam melhorar esse ambiente para que haja uma gravidez mais tranquila, um pré-natal mais tranquilo, um parto mais tranquilo e a criança nascer num ambiente mais tranquilo, né? Nós também temos fatores sociais, existem riscos sociais, às vezes os pacientes podem estar sendo submetidos, riscos ambientais, por exemplo, o trabalho dela expõe ela a um risco muito grande, né? Não só com relação a doenças contagiosas, como nós estamos agora a questão do coronavírus, mas outros riscos que ela pode eventualmente ter, ou ela um esforço muito grande, ou um trabalho de muito estresse. Então a questão do trabalho também deve ser bem considerada, né? E as questões também familiares, né? Um intervalo entre as gravidezes, às vezes já está com um filho com 4, 5 anos, e às vezes não quer se distanciar tanto, né? Para que haja uma nova gestação, então tem que se pensar também nesse fator. Isso é uma organização da família, organização para levar na escola, uma organização financeira, uma organização às vezes de estrutural da família, então é um fator que nós temos que considerar, né? E por último, a questão atual da pandemia que nós deixamos conversar agora como um fator bem importante para você considerar na gravidez. Mas antes de eu falar da pandemia, eu queria falar para você algumas informações. Só para vocês terem noção, dados do Ministério da Saúde, a síndrome respiratória grave na gestante, 0,9%. Tá? Então, a incidência da gestante em relação à população geral não é uma incidência alta. Mas o Ministério da Saúde está certo, sim, em alertar e pedir o adiamento para uma faixa da população, porque em relação ao ano passado, houve um aumento significativo de grávidas graves, né? E a gravidade maior, ou seja, os óbitos de gestantes, se fizeram no terceiro trimestre, ou seja, nos últimos 3 meses de gravidez, 56,5% das gestantes que morreram estavam no terceiro trimestre. Mas olha a coisa importante, 48% dessas gestantes que tiveram óbito tinham algum fator de risco ou comorbidade. Então, por isso nós estamos conversando com vocês, né? Então, a informação que nos passada, a gente quer que ela seja mais ampla, né? Então, a questão de você adiar a gravidez envolve a idade, no caso da pandemia, porque a gente espera que em breve aí toda a população esteja vacinada, que a gente tenha uma condição melhor de assistência na gravidez, que a gente ainda está aprendendo com a doença, né? A gente ainda não sabe ainda as consequências para o feto e para a gravidez a longo prazo. Então, aquela paciente que pode aguardar a gravidez, deve aguardar. Mas tem pacientes, como nós falamos, que não pode aguardar. Então, esta não deve aguardar e deve seguir a preparação para a gravidez e a gravidez com todos os cuidados. Agora, existem situações que você precisa tomar mais cuidado, né? Então, pacientes com comorbidades, né, deveriam pensar realmente em dar um tempinho agora na gravidez. Quais seriam as principais comorbidades? Que além de ter a gravidez, né, que tem essa questão de a gente estar cuidando do binômio materno-fetal, se você tem uma infecção, no caso do coronavírus, existem situações que qualquer pessoa da população tenha que aumenta a gravidade da doença. E se essa grávida tiver essas situações, ela terá um risco maior de complicações da gravidez e óbito, que pode ser óbito dela e do bebê, né? Então, obesidade é um fator. Então, realmente, sabidamente, as pessoas obesas respondem muito mal quando estão infectadas pelo coronavírus. Então, a pessoa que está obesa, talvez agora não seria um bom momento para programar a gravidez. É um bom momento para procurar tratamento e ajuda para emagrecer, aí a gente espera um pouquinho e programa a gravidez, vai passar tudo isso aí. Diabetes e hipertensão é a mesma coisa, né?
Diabetes mesmo que controlado, diabetes insulina independente principalmente, né? Ou diabetes tipo 2 que não está insulina independente, mas na gravidez vai acabar usando insulina, deveria dar um tempo, porque são pacientes que já têm um risco na gravidez e também esse risco é aumentado no caso de infecção pelo coronavírus. A hipertensão é a mesma coisa, então a paciente que já é hipertensa crônica também deveria esperar um pouquinho para programar a sua gravidez. O cigarro nós já falamos, né? As doenças cardiovasculares também falamos. As doenças autoimunes, por exemplo, lúpus e outras doenças, em que você tem um risco maior de ter complicações, né? Tanto na gravidez, que já é um risco muito grande, como a somatória, se você acabar adquirindo a infecção pelo coronavírus. Então, tem comorbidade, a gente entende que é melhor esperar um pouquinho, tá? É jovem, melhor esperar um pouquinho. Tem mais de 35 anos, não tem comorbidade e tem fatores, né, daqueles que nós falamos, que é importante você, nesse momento, ir para uma gravidez, então vá para a gravidez com os cuidados habituais, já sabidamente difundidos aí com relação ao risco de contaminação pelo coronavírus. Então, é importante que você passe com o seu ginecologista, com o seu obstetra, e abra o seu coração, exponha os seus medos, né? E conjuntamente com ele, o seu esposo, né? Você tem condições de analisar. Porque também é muito difícil, gente, para a gente chegar para uma paciente que teve 2, 3 perdas gestacionais, né? Que emocionalmente ela precisa dessa gravidez, ela só pensa em gravidez, né? E falar para ela assim, olha, não, só daqui a um ano. O ano passado eu falei para algumas pacientes daqui a um ano. Agora eu estou falando de novo, daqui a um ano, daqui a 6 meses. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tratamento geral. A postura pública do Ministério da Saúde ela é geral, mas cabe a nós que temos a oportunidade de conversar com cada um de vocês, analisar cada situação e abraçar também vocês e não ter só o medo. Medo, né, é algo que faz muito mal para a gente, mas ter o cuidado e abraçar vocês e cuidar de vocês de forma adequada, caso haja decisão de, neste momento, partir para uma gravidez, partir para aumentar a família, partir para ter a família. Nós, recentemente, iniciamos uma quantidade bastante elevada de gestantes novas e que a gente quer passar para elas? Que dá tudo certo, mas que tem que tomar os cuidados. Ninguém vai passar medo, angústia num momento tão especial da vida da mulher, é um fechamento, a gente acredita que a maternidade é um fechamento de ciclo da vida da mulher. Então, esse fechamento tem um fechamento bonito, um fechamento tranquilo, né? Então, já engravidou, não é para ficar estressado, é para se cuidar. A gente vai fazer todas as orientações, prestar atenção nos maiores riscos de contato, e às vezes os maiores riscos não é no trabalho, né? A pessoa tem muito medo com o trabalho, às vezes o trabalho você se cuida direitinho, e em casa, quando recebe às vezes um vizinho, recebe uma amiga que não está usando máscara, não usa álcool gel, e é onde nós temos o grande problema, né? São coisas muito simples que vocês têm que ter a firmeza quando estão grávidos, se preparando para a gravidez, de evitar. Nós tivemos agora, recentemente, uma família que é extremamente cuidadosa, passou esse tempo todo sem ter pego o coronavírus, e que a vizinha ligou, falou assim, olha, eu fiz um bolo aqui, não vem cá tomar um chá da tarde comigo? E a paciente vai lá tomar o chá educadamente com a vizinha. 2 dias depois a vizinha liga, olha, eu estou positiva para coronavírus, tá? Paciente, marido e filho positivo. Né? Então, por quê? Porque ficou pertinho, ficou ali comendo sem máscara, provavelmente cumprimentou, abraçou, tal, quando há esse relaxamento que há realmente os riscos maiores. É nessa situação que a gente se expõe mais. Se nós temos cuidado com nossas mãos, que é o principal vetor de doenças, né? Cuidado com o nosso nariz, olhos e boca, é claro que você tem uma situação mais segura, né? E aí a gente vai fazer todo o seu segmento. E se puder
ter o adiamento, até que haja uma vacinação em massa, até que haja um conhecimento maior das situações todas que estão acontecendo, é melhor. Por exemplo, a vacina da gestante saiu agora, a gente depois até falar rapidamente um outro vídeo sobre vacina gestante, acabou de sair uma nota do Ministério da Saúde em que não se tem certeza se deve ou não deve vacinar, fica a critério da gente da gestante, alguns países recomendam não vacinar, outros países recomendam vacinar só as pessoas com morbidades, e o Ministério da Saúde sugere a vacinação das gestantes quando for o tempo oportuno, daquelas que têm as comorbidades que nós falamos. Então, pelo menos essa deveria ser as que deveriam vacinar. Mas a gente tem estudos ainda, então tem, você vê, tem de um estudo grande, tem 9 países que falou para não vacinar. Então, tem país que está vacinando só alguns grupos específicos. Então, a gente ainda está aprendendo com a doença, e nesse aprendizado não é legal que a gente aprenda em cima de situações que você vai viver, né? Então, se puder esperar estar dentro da situação adequada, espere. Se você não está nesta situação, iremos acolher você, iremos tratar você, iremos fornecer todos os cuidados e informações que você tenha uma gravidez feliz, né? Porque é o momento feliz da sua vida. Tá bom, gente? Eu queria passar brevemente isso para vocês e estou aqui para responder alguma pergunta, caso vocês queiram fazer alguma pergunta. Boa noite, Karina. Vamos ver aqui se alguém colocou alguma coisa. Veio passando, entrou bastante gente aqui, então vamos ver. Alguma pergunta, gente, vocês querem fazer sobre essa decisão? Então, a decisão, ela é pessoal de vocês. Eu não vou responder para vocês se deve, é muito pessoal. O que nós falamos para vocês são os riscos, né, que tem que ter, mas também a gente tem que falar dos benefícios, né? Muitas vezes difícil para a mulher, às vezes tem um trabalho, já tem um tempo de relacionamento, ela toma a decisão de ser mãe, que ela já se organizou para aquilo e de repente vem um balde de água fria aí, né? Não é isso que a gente quer passar, né? Então a gente também quer acolher aquela que tomou decisão, como tantas tomaram nos últimos meses, né? Quarta e sexta-feira da semana passada a gente iniciou nove gestantes novas. Então todas essas foram muito bem acolhidas, estão todas felizes e serão muito bem cuidadas, né? Não é o momento de questionar porque engravidou, porque não engravidou, é o momento de cuidar, de abraçar, de dar um pouco de carinho e dar segurança nesse momento, que é um momento tão importante. Para aquelas que não engravidou ainda, fica a orientação. Caso possa esperar, não esteja tão próximo aí dos 40 anos, espere um pouquinho. Se estiver próximo aos 40 anos, não recomendo esperar, porque essa espera pode comprometer a sua condição de ser mãe. Que às vezes você entra, nós chamamos de falência ovariana, né? E essa falência ovariana você não tem mais a produção de ovos, não é mais fértil, e aí você vai entrar num processo, às vezes, de tratamento com infertilidade, com outros desdobramentos, que não é o que a gente quer, né? Por isso, nessa faixa etária, 35 a 40 anos, a orientação que eu faço para vocês é: converse com o seu ginecologista, converse com o seu obstetra, e juntamente com ele, tá? Você e seu esposo, vocês tomariam essa decisão, tá? Abaixo dos 35 anos, depende de outras situações, como a parte obstétrica que nós falamos, se já tem perdas repetitivas, alguns outros riscos. E abaixo dos 30 anos, realmente, eu recomendo, abaixo dos 30 anos, que dê um tempinho e vamos esperar, pelo menos aí, os próximos 6 meses, o que vai acontecer. Tá bem, gente? Se não tiver pergunta aqui, eu vou... Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver. Vacinar ou não durante o planejamento? Assim que sair a vacina, vacinar sim, tá? Então, durante o planejamento, Viviane, deve vacinar, tá? A gente... a vacina são para alguns grupos, se você está nesses grupos aí, pode vacinar e não tem ainda uma orientação quanto tempo depois deva engravidar, né? Eu acredito, na minha opinião, que conforme a maioria das vacinas virais, tem que esperar um pouquinho para engravidar, tá? Porque a gente não conhece essa vacina. Então, se você vacinou, dá um tempinho, usa camisinha, dá um tempo aí de... É difícil falar, mas pelo menos 30 a 60 dias para ir para gravidez, tá? Não engravidar já é imediato. Mas nós tivemos 2 pacientes agora, que são profissionais da saúde, uma médica e uma enfermeira, que já tomaram a primeira dose da vacina, a médica botou a segunda dose,
e estão grávidas, tomaram grávidas. Então, vamos seguir, né? Temos que seguir, não tem outra coisa a fazer e acredito que vai dar tudo certo, como já está dando, tá? Boa noite. Quem teve pré-eclâmpsia, síndrome de HELP, é perigoso engravidar agora com essa pandemia? Depende do fator, viu, Andressa? Se você se depois dessa síndrome HELP da pré-eclâmpsia, você se tornou uma hipertensa crônica, sim, é perigoso, tá? Se você tem uma trombofilia, também é perigoso, porque a mulher grávida já tem um estado de hipercoagulabilidade. As mulheres com trombofilia têm um estado maior ainda. E o coronavírus tem, algumas pacientes, também uma chance maior de trombose. Então, é uma somatória de situações que não é legal, tá? Agora, depende da causa que foi essa pré-eclâmpsia, a síndrome HELP. Mas a síndrome HELP também está associado com uma série de fatores, e conforme a sua idade, Andressa, seria uma boa esperar um pouquinho, pelo menos 6 meses, tá? Agora, tô vendo aqui embaixo, 38 anos, não, aí você tem que sentar com o obstetra, nós temos que conversar com você e ver se você não tem filhos, quantos filhos tem, o que aconteceu de certinho, mas se você estiver muito bem de saúde, talvez seja uma coisa esperar 3, 4 meses aí, 5 meses no máximo, mas não é esperar um ano, o ano que vem a gente vê isso por conta da sua idade, tá? A falência valoriana acontece gradualmente ou de repente, as duas situações, tá? Tem como avaliar mais ou menos como você tá, mas não é uma certeza, tá? Mas ela começa aí a partir da proximidade dos 40 anos, algumas mulheres é mais depois, 44, 45, né? Então tem que avaliar cada caso, mas por exemplo, hoje nós orientamos uma paciente com 37 anos a partir para a gravidez, porque ela tem uma história familiar, mãe e irmã que entraram na menopausa com 39 e ela está com 37. Como que eu vou falar para essa paciente adiar? Se ela adiar daqui um ano e pouco, ela pode estar na mesma situação da mãe e da irmã, né, com a mesma idade, e ela não tem uma dificuldade de ser mãe, não consegue ser mãe. Então, essa é uma paciente que nós fizemos a mesma orientação que nós estamos fazendo para vocês. Então, essa paciente, a gente está preparando ela com ácido fólico, com as vitaminas que tem que ser usadas pelo menos 60 dias antes da gravidez. Então, a gente está preparando, então a gente tem mais 60 dias para frente, para depois liberar, tá? Tive 2 abortos no ano passado, janeiro e setembro, agora fui diagnosticada com FAM positivo. Qual a minha chance de ter uma gravidez? Tenho 36 anos. FAM positivo, isoladamente, não tem tanto valor na gravidez, tá? E o FAM tem que saber também qual que é a titulação e qual é o tipo se é nucleolar. Então, um punhado de situações a gente vai ver que aí tem que ver com o seu obstetra, né? Mas você, por exemplo, Edna, é uma coisa que você vai ter que pensar junto com o seu obstetra, porque você já teve 2 perdas, né? Primeiro tem que investigar essas perdas. Então a primeira coisa que tem que fazer agora é tentar descobrir qual é o motivo de você ter tido essas perdas. O FAM sozinho não é motivo, tem outros fatores e a gente não descobre. Como que eu vou falar para você com 36 anos não ser mãe? Eu já tive paciente que conseguiu ser mãe na 7ª gestação, teve 6 abortos. Então o tempo foi passando, né? E o tempo é um fator contrário a você. Talvez esses próximos 4, 5 meses, você acredita que até o final do ano toda a população nossa esteja vacinada. Talvez esses 4, 5 meses para frente aí, você faça uma boa investigação qual seria a possível causa desses abortamentos e dê um tempinho agora, mas não muito tempo, tá? Porque a questão do tempo também é até quando esperar. Porque em julho do ano passado eu falei esse assunto para vocês, eu falei para algumas pacientes 6 meses, para outras 1 ano. Aí essas mesas vão do consultório hoje, eu vou falar de novo mais 6 meses, mais 1 ano, vocês estão entendendo o que está acontecendo? Então tem que analisar cada situação especificamente, né? Muito bom, quem mais está perguntando? Tem a mutação a metileno tetrafolato redutase em um alelo só. Olha, Andressa, acabei de vocês verem aí na minha postagem, no meu story aí, eu acabei de sair de uma live sobre alterações de coagulação na gravidez, né? Então, primeira coisa, MTHFR não é uma trombofilia, é uma alteração que tem aí até 40% da população. Então, isoladamente,
ela tem pouca importância com relação à perda gestacional, tá? Então precisa rever outros fatores, tá bom? Muito bem. Mais alguma pergunta, gente? A ideia nossa é fazer umas lives mais assim, curtinhas, 30, 40 minutos, para não cansar vocês até pelo horário, tá? Se vocês tiverem alguma outra dúvida, vocês fiquem à vontade em comentar aqui, depois a gente vai deixar gravado para vocês, tá? Ou pode entrar no nosso site, que é o meu próprio nome, que é www.marcoscaetano.com.br, lá tem meu e-mail, a gente tenta responder. É claro que algumas coisas não dá para fazer consulta por e-mail, a gente tem uma responsabilidade. Consulta, ela é presencial ou é online, como a gente tem feito alguns pacientes aí do país todo de forma online. Então, se tiverem essa necessidade, a gente está lá para tentar ajudar vocês nessa decisão, né? 38 anos pode se considerar gravidez de risco? Tá indo. Pela idade, sim. Né? Por que a gente fala gravidez de risco? Porque a partir de 35 anos nós podemos adquirir algumas comorbidades. Então a gente começa a ficar mais gordinho, pode ter um hipercolesterolismo, então o colesterol aumentado, a glicemia já está no limite, a pressão já começa no limite, a gente vai adquirindo coisas da própria idade. Esse é um fator. O segundo fator é que o óvulo vai envelhecendo. Quanto mais velho a sua idade, mais velho é seu óvulo, né? E você começa a ter riscos maiores de abortamento, de doenças genéticas. Então é considerado, mas é claro que se você tem 38 anos de idade, tem uma boa saúde, se cuida bem, está muito bem, é muito melhor do que 28 anos obesa e hipertensa. Como a gente tem meninas de 28 anos obesas e hipertensas. Então, depende muito da situação. Isoladamente falando a idade, a gente considera um risco gestacional maior que 35 anos. Mas a gente tem muitas pacientes de 38 anos que fisicamente, de saúde, estão muito melhores do que pacientes mais jovens. Então não é só a idade. É isso que eu queria falar para vocês. Quando considerar a gravidez ou não, não é só a idade. Outros fatores vocês têm que levar em consideração. Como todos esses que nós conversamos aí durante essa nossa live, né? E outros que de repente vocês têm que a gente nem conhece, né? Existem outras situações que podem, a gente acaba convivendo, que são muito pessoais e que faz com que a paciente tenha a decisão de ter a gravidez naquele momento, tá? Então, só 38 anos, sim, é risco pela idade, mas depende muito se você tem outras doenças, tá certo? Muito bem, obrigado, Viane, pelo seu elogio. A gente está aqui para ajudar vocês, tá? Então, o que vocês precisarem, estou à disposição, tá bem? E a gente vai encerrar por aqui. E quem de vocês já estiver grávida, saiba que serão muito bem acolhidas e nunca serão questionadas por mim, porque decidiram ser mães. Serão muito bem abraçadas e eu vou cuidar de vocês, se assim estiverem comigo. Eu tenho certeza que quem está com outros obstetras será a mesma coisa, né? E para que vocês tenham um momento mais bonito, na minha opinião, da vida da mulher, né? E que aquelas que não estiverem grávidas, se quiserem conversar, a gente analisa cada caso, ou vocês procurem quem já está de fora, tem bastante paciente do país todo, o seu ginecologista, o seu obstetra, e junto com ele toma uma decisão tranquila, madura. E se você é muito jovem, se tranquilize, mantenha o método, aí mais uns meses as coisas que a gente espera que está mais tranquila, e aí você não vai passar, por vezes, um estresse por conta de meses, tá? Tá bem, gente? Uma boa noite para vocês, ficam todos com Deus, que seja aí uma quarta-feira abençoada, tá bem? Tchau, tchau, tchau.